A cidade de Nova Ametista era um labirinto de aço, vidro e promessas quebradas. À meia-noite, a chuva caía não como água, mas como uma cortina de estática fria que borrava os letreiros de neon das lanchonetes de sopa de algas e dos hotéis cápsula. No 40º andar de um prédio comercial abandonado, o detetive Elias Toan observava o reflexo do seu próprio cansaço na janela suja. Elias era o tipo de homem que parecia ter sido esculpido em granito e depois deixado na chuva por tempo demais. Seus olhos tinham a cor de cinzas frias, e o cheiro de café barato e pólvora era sua fragrância de assinatura. Ele não estava ali por justiça. A justiça em Nova Ametista custava mais do que ele podia pagar. Ele estava ali por Victor Santini. O caso era simples no papel, mas um pesadelo na prática. Santini, o herdeiro de um império de nanotecnologia médica, fora encontrado morto no meio de um jardim zen, dentro de uma cobertura blindada. O detalhe: a porta estava trancada por dentro. Os sistemas de segurança não detectaram intrusos. E o corpo estava seco como um pergaminho, embora tivesse morrido há apenas 10 minutos. Elias acendeu um cigarro, ignorando o aviso de proibido fumar projetado holograficamente na parede. Ele puxou o tablet e revisou as fotos da cena. O rosto de Santini estava congelado em uma expressão de surpresa absoluta, não de dor. Ninguém morre de susto e vira uma uva passa em 10 minutos sem ajuda externa, resmungou Elias para o vazio. Um movimento na sombra do corredor o fez soltar o cigarro. Elias não sacou a arma imediatamente. Ele esperou. Anos de experiência o ensinaram que quem atira primeiro em Nova Ametista geralmente é quem morre por último. Detetive Toan. A voz era suave, metálica, filtrada por um sintetizador vocal de alta qualidade. Das sombras emergiu uma figura vestindo um sobretudo longo e um capuz que ocultava o rosto. Elias percebeu o brilho azulado de implantes cibernéticos sob a pele do pescoço da figura. Era Keon, um corretor de dados que vivia no submundo digital da cidade. Você está atrasado, Keon, e eu odeio esperar em prédios que cheiram a urina de rato, disse Elias, a mão finalmente repousando no cabo da sua pistola magnética calibre 45. O tempo é relativo quando a corporação Indies está tentando apagar seus rastros digitais, respondeu Keon, estendendo um pequeno chip de memória. Santini não foi morto por um homem, ele foi morto por um sussurro. O termo sussurro enviou um calafrio pela espinha de Elias. Eram drones microscópicos, quase invisíveis, programados para extrair toda a hidratação e minerais do corpo humano em segundos, transformando-os em dados biológicos brutos. Tecnologia proibida. Tecnologia de guerra. Que enviou? Perguntou Elias. Antes que Keon pudesse responder, o vidro da janela atrás deles explodiu. Elias rolou para trás de um pilar de concreto enquanto balas de plasma transformavam o ar em ozônio superaquecido. Do teto, 3 figuras em trajes táticos pretos desceram por cabos de rapel. Eram os limpa-trilhos da Indies, a força de elite da corporação. Saia daqui, Keon, gritou Elias, disparando 2 tiros certeiros. A munição magnética perfurou o escudo de energia do primeiro atacante, jogando contra a parede com um baque surdo. A luta foi um borrão de adrenalina. Elias moveu-se com uma precisão brutal. Ele não era mais jovem, mas era eficiente. Ele usou o ambiente a seu favor, derrubando uma estante de metal sobre o segundo atacante e usando o corpo do primeiro como escudo humano contra a saraivada de tiros do terceiro. Com um rugido, Elias avançou. Ele descarregou sua arma no último limpa-trilhos, a queima-roupa. O silêncio voltou, quebrado apenas pelo som da chuva batendo no que restava das janelas. Elias recuperou o chip que Keon havia deixado cair na confusão. Ele sabia que não podia voltar para a delegacia.
A polícia era apenas o braço armado da Indies, ele precisava de um lugar seguro. Ele dirigiu seu sedã antigo, um relíquia movida a combustão, até as docas de ferro, lá, em um abrigo subterrâneo. Ele conectou o chip ao seu terminal portátil. As imagens que surgiram não eram de um assassinato, mas de um experimento. Victor Santini não era a vítima, ele era o criador. Ele estava testando o sussurro em si mesmo por acidente, ao tentar criar uma cura para a desidratação crônica que assolava as colônias espaciais. A Indies descobriu que a tecnologia era mais lucrativa como arma do que como remédio. Eles não o mataram. Eles apenas garantiram que ele não pudesse contar ao mundo que a cura tinha se tornado uma maldição. O conselho da Indies deu a ordem para limpar o laboratório, e Santini foi a primeira cobaia de sua própria ganância. Elias sentiu um gosto amargo na boca. Ele olhou para o chip. Se ele entregasse aquilo para a imprensa livre, o que restava dela, a Indies cairia, mas ele seria caçado pelo resto da sua curta vida. Se ele destruísse, poderia voltar para sua vida medíocre e fingir que Santini apenas teve um ataque cardíaco exótico. Elias Toan não era um herói, mas ele era um homem de princípios teimosos. Ele enviou o arquivo para todos os servidores de notícias independentes da rede global. 5 minutos depois, o som de turbinas de drones de combate ecoou sobre as docas de ferro. Eles sabiam onde ele estava. Elias saiu do abrigo, a pistola na mão direita e um cigarro apagado entre os lábios. O capitão da segurança da Indies, um homem cujo rosto era mais máquina do que carne, desceu de um transporte voador. Você poderia ter sido rico, Toan disse o ciborgue, a voz ressoando como metal rangendo. Agora, você é apenas um cadáver em um porto esquecido. Talvez, respondeu Elias, dando um sorriso enviesado. Mas a verdade é como o vírus que vocês criaram. Uma vez solta, ela não para até consumir tudo. Elias não esperou o comando de fogo. Ele disparou. A batalha nas docas foi épica. Explosões iluminaram o céu noturno, transformando a chuva em vapor. Elias lutou como um demônio, usando granadas de pulso eletromagnético para desativar os drones e sua astúcia para flanquear os mercenários. Ele foi baleado no ombro e na perna, mas continuou avançando. No final, sob a luz fria do amanhecer que tentava lutar contra a poluição, Elias Toan estava de pé sobre o corpo desativado do Capitão Ciborgue. Ele estava sangrando, exausto, mas vivo. A notícia já estava em todos os outdoors holográficos da cidade. As ações da Indies despencavam. Protestos começavam nas ruas. Elias caminhou até a beira do cais. Ele jogou sua insígnia de detetive, amassada e manchada de sangue, nas águas escuras do porto. Ele sabia que a Indies voltaria com outro nome, outros rostos e outras armas. Mas, por hoje, o monstro tinha sido ferido. Ele mancou em direção às luzes da cidade, desaparecendo na névoa. Um fantasma que ainda acreditava que a verdade, por mais dolorosa que fosse, valia o preço de uma bala. Moral da história: a verdade é uma arma de 2 gumes. Ela tem o poder de libertar o mundo, mas muitas vezes exige o sacrifício daqueles que se atrevem a empunhalar.